Eu gostaria de estar fazendo uso da palavra de Deus. O capítulo de número 16, ele começa com uma profecia, mas eu gostaria de estar lendo o versículo 33 e 34 também do capítulo 15, que é o finalzinho do capítulo, mas é a introdução do capítulo de número 16. E aí nós vamos estar, dentro desse tempo que me fora concedido, tecendo alguns comentários acerca dos fatos mencionados neste capítulo e buscar de Deus que a aplicação seja feita na nossa vida e a nossa mente esteja atenta para não tornarmos a cometer os mesmos erros que aqui são mencionados. Você, então, por favor, versículo 33 e 34 do capítulo 15 e os versículos de 1 ao versículo de número 7 do capítulo 16. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: no ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel, e reinou 24 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo contra o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirza, e lá seu filho reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. Estas são as palavras do profeta Jeú, que fora enviada a esse rei da parte do Senhor. Irmãos, para que nós entendamos um pouquinho, pelo menos para quem está chegando agora, nós podemos entender que o autor, o escritor do livro de Reis, por certo tinha em mente de que o Deus de que ele estava falando era um Deus de aliança e um Deus de pactos. E ele percebe que este Deus de aliança tem um pacto com este povo. E eu coloquei, é certo que embora Israel estivesse debaixo desta relação de aliança com Deus, ele vai entender que a maioria dos seus monarcas rejeitaram e ultrajaram as obrigações deste pacto firmado com o Senhor Todo-Poderoso. Tanto os reis de Judá quanto os reis de Israel são passados em revistas. E eu me lembrei que a palavra de Deus diz que o Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Deus é quem elegeu, quem fez aliança, quem deu a oportunidade de reinarem, mas era quem estava no controle, no comando, porque é Ele quem abate e é Ele também quem exalta. E o valor, irmãos, de cada um desses reis que o livro de Reis vem nos apresentar, é determinado pelo grau da obediência de cada um deles, ou também pelo grau da desobediência que ele manifeste perante os estatutos de Deus.
é traçado um paralelo entre dois reis que nós podemos estabelecer, como Davi e como Jeroboão. Esse livro começa a partir dos últimos dias de Davi, e aí ele vem progredindo através do projeto de Deus na vida desse homem e da sua posteridade. Nós podemos ver Davi chamando seu filho Salomão, depois de um acerto de conta com o seu outro filho, que queria reinar por poder e por força, e Natã entra dentro do projeto e faz lembrança de que ele havia prometido o reino a Salomão, e depois de tudo, ele então entrega o seu trono a Salomão. E a gente vai vendo o progresso desse reino, o início muito bom, e depois me parece que no trajeto da história desse rei, ele se deixa encantar pelas paixões e acaba se afastando de Deus. Mas a Bíblia vai falar que tanto os reis que procederam, depois que Salomão morre e o seu filho assume o trono de Israel, a Bíblia diz que lá no campo está um homem, um jovem chamado Jeroboão, e a Bíblia diz que o profeta Jeú o encontra. Isso depois que Salomão se desvia por causa das suas alianças com as mulheres que ele tomou para si, e a Bíblia diz que aquele profeta, ele pega e rasga, o profeta Aías, ele rasga a sua capa em 10 pedaços e e diz a Jeroboão que ele tome 10 daqueles pedaços, porque por causa do caminho de Salomão, do desvio da vontade de Deus, que Deus iria entregar 10 das tribos de Israel na mão dele. Veja bem que não era da família real, ele era um dos homens que cuidava de uma cidade de trabalhadores, e agora Deus prestigia esse homem. Ele é jovem, é um homem trabalhador, é um homem que tem potencial, e Deus acha por bem colocar na mão desse homem a casa de Israel, e ele diz a ele: olha, se você observar os meus mandamentos como eu dei ao meu servo Davi, eu também estabelecerei o seu trono. Esse homem, irmãos, que nada tinha, que não tinha direito de coisa alguma, a Bíblia vai dizer que ele então assume, depois que o Senhor faz acontecer um movimento, que Salomão, ele é tirado e o seu filho assume o trono, e por ocasião de Roboão não se dá a socorrer uma necessidade do povo, a Bíblia vai nos informar que este mesmo acaba rompendo ou fazendo ruptura no reino de Israel. Fica com ele uma tribo, porque Deus disse que em memória de Davi ele permaneceria cuidando de Jerusalém, e que não faltasse descendência de Davi, seu servo, sobre o trono. Mas as 10 tribos ficaram com Jeroboão. Aqui então a gente fica com o reino do sul, que é Judá, e também com o reino do norte, que agora vai se estabelecer a princípio numa cidade Siquém, e mais tarde nós vamos ver esta cidade, esta capital intermediária, podemos dizer, se transferindo para Samaria, reino do norte e reino do sul. Veja bem que tudo poderia ser mantido de uma forma tão íntegra. Veja bem, eu não tinha direito, Deus me escolhe, me encontra no campo, me diz: eu vou te dar o campo nas tuas mãos, você só tem que fazer uma coisa, guardar a aliança comigo, você só tem que ser fiel ao pacto que eu estabeleci com meu servo Davi. Esse homem, ele tem na mente um surto, e ele diz: não pode ser assim, porque por certo o povo vai voltar a Jerusalém para sacrificar, e quando chegar em Jerusalém, eles se curvarão diante do Senhor da cidade. E ele disse: não é possível. Então o que faz Jeroboão? Ele estabelece 2 estátuas de ouro, 2 bezerros,
coloca um em Betel, coloca outro em Dan, estabelece uma turma de sacerdotes que nada tem a ver com a tribo de Levi e nem a descendência de Arão. Ele estabelece um culto, sacrifício, ele estabelece festa, ele faz o povo pecar, ele faz o povo entender que quem os tirou da terra do Egito não foi o Senhor, mas foram aqueles ídolos que ele estabelecera como Deus naquele lugar. Escute bem uma coisa, esse era o homem que Deus encontrou no campo, com potencial para ser o príncipe do seu povo, mas se desviou. Esse mesmo homem, por causa disso, ficou taxado, estigmatizado como a parte negativa daqueles que desobedeciam ao Senhor. E o Senhor estabeleceu um paralelo com ele e com Davi. Quem obedecia a Deus, o Senhor disse, andou nos caminhos de Davi, filho de Jessé. E quem desobedecia a Deus, andou no caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Com as seguintes expressões, Deus estabelece aquele que obedece e aquele que desobedece, aquele que é aceitável e aquele que é abominação. A partir deste paralelo, Deus vai estabelecer uma classificação entre reis que lhe agradaram o coração e fizeram a sua vontade, e outros que não fizeram. E aí, meu irmão, nós vamos começar a ver a divisão desses reinos e tudo quanto Deus estabeleceu. Jeroboão, ele certa ocasião, seu filho adoeceu e ele mandou procurar ao profeta que o havia encontrado no campo, e ele manda a sua mulher se fantasiar e ir à casa do profeta, que já estava envelhecido, com sua visão fechada. Irmãos, mas aqui o profeta está velho, a visão física danificada, mas aquele que se assenta no trono e que vê tudo, esse não tosqueneja e não dorme. E a Bíblia vai dizer que antes que ela se aproxime, Deus visita o profeta e diz: olha, os passos da mulher de Jeroboão estão próximos da tua casa, e ela vem buscar esta mensagem acerca do filho que está doente. E quando ela chega fantasiada de crente, de serva de Deus, o profeta grita do seu leito, com seus olhos fechados fisicamente: entra, mulher de Jeroboão. Porque Deus estava vendo não somente a aparência, aquele homem não conseguia ver a aparência, mas o seu Deus conhecia aquilo que ele não podia conhecer. Então, meus irmãos, esta palavra vem caminhando através da vida desses reis que se dividiram a partir de Roboão e de Jeroboão, do reino do norte e do reino do sul. E nós vamos verificar que a partir destes reis, nós vamos chegar no capítulo de número 16, quando Deus começa a manifestar-se neste momento através do ministério profético. A Bíblia diz que Jeú, filho de Anani, e Erru, que do hebraico diz que o Senhor ele é, ou ele é o Senhor, para atestar que a própria vida do profeta já tinha um quê profético. Era Deus quem estava se manifestando. Ele também era filho de profeta. Veja bem que filho de sacerdote, na ordem natural das coisas, ele deveria ser sacerdote, mas filho de profeta não obrigatoriamente precisa ser um profeta. Mas bom é quando o exemplo nasce dentro da nossa casa, porque a unção que a gente vai buscar é a unção que a gente admira. E aqui está um profeta, filho de outro profeta. Isso me diz que ele aprende em casa a temer, a conhecer, a se doar e a ser também porta-voz, canal daquele que ainda tem o controle de todas as
as coisas. Este Deus que usa o profeta Jeú, ele agora se levanta e profere estas palavras. Veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú a Anani, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. Baasa foi um dos reis do reino do norte, e ele se levantou e exterminou a casa de Jeroboão. Isso também para cumprimento do que Deus havia dito pelo ministério do profeta. O profeta era de Judá e ele estava dentro de Betel sacrificando, e o profeta chega e profetiza contra o altar e proclama: altar, altar. Aquele altar que ele havia edificado, aquele altar que ele, por sua deliberação, achou por bem fazer ao seu bel prazer. Mas Deus, irmãos, tem coisas que não se mudam, porque são marcos que estabeleceu Deus. E a Bíblia diz que quando o profeta chega ali naquele lugar, Jeroboão estende a sua mão e manda repreender o profeta, e a Bíblia diz que a mão resseca e não consegue voltar para o lugar. E o profeta diz a Jeroboão que a cinza do altar seria derramada, porque também ele racharia. E eu me lembro de uma expressão da Assembleia de Deus, quando Deus fala: o altar treme e a terra racha, ou a terra treme e o altar racha. Assim era, e Deus fala pelo ministério deste profeta, que chega na casa de Jeroboão, que Deus levantaria um da geração de Davi, que assentaria no trono, e ele queimaria ossos daqueles sacerdotes que estava sendo consagrado por Jeroboão. E tudo isso, meu irmão, acontece. Mas agora Baasa, ele extermina a casa de Jeroboão. Mas o fato de ser ele o instrumento que destruiu a geração de Jeroboão não lhe isenta do castigo divino, porque ele também o faz por um sentimento político, por uma sedição e por algo que não provinha do coração de Deus. E é nesse momento que este que foi o terceiro rei que assume o trono no reino do norte, ele reinou 24 anos na verdade, e é contra ele que a palavra do Senhor vem pelo ministério deste profeta. Irmãos, ele assume, porque Deus fala com ele pelo ministério de Jeú. Ele disse: eu te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel. Ele não tinha nenhuma ascendência para poder assumir, mas Deus o escolhe por um momento, e todos esses reis tiveram uma palavra de advertência. Veja bem que a advertência era essa: se você não ceder aos princípios de Jeroboão e andar nos caminhos que andou Davi, o Senhor queria que alguém pudesse cumprir, porque uma vez que eles se davam a esse cumprimento, a esta proposta, eles não se envolviam, porque lá na aliança que Deus faz primeiro com o povo de Israel, ele diz lá em Gênesis 19:5: agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O povo que Deus escolhe teria que se separar das nações. O povo que Deus escolhe não deveria se prostrar à idolatria. O povo que Deus escolhe precisaria ser obediente aos seus mandamentos e aos seus estatutos. O povo que Deus escolhe deveria ser fiel a Ele e só a Ele adorar. E não foi assim o que aconteceu
aconteceu no reinado deste homem. E a Bíblia diz que assim como falou Jeú da parte do Senhor a esse Baasa, assim sucedeu a esse homem, e ele veio a ser morto. E a Bíblia vai nos informar que ele dorme com seus pais e foi sepultado em Tirza, uma cidade importante, uma capital temporária próximo do território de Siquém. Ele ali é sepultado e Elá, seu filho, reina em seu lugar. O quarto rei de Israel, a Bíblia diz que ele reina no 26º ano de Asa, rei de Judá. Veja que coisa, enquanto em Judá um rei, ele demora sobre o trono 24 anos, o reino do norte experimenta mudanças de reinos, de rei. Jeroboão reina 22 anos, Nabade apenas 2 anos, Baasa 24 anos, Elá, agora seu filho, vai passar sobre o trono de Israel apenas 2 anos. E ele é surpreendido por um servo chamado Zinri, e a Bíblia diz que ele era comandante da metade dos seus carros, era um serviçal, era alguém que era submisso, mas por causa também desse espírito que tem dominado o coração de muita gente, conspiração, ele se levanta a sua mão, no momento em que este rei está se banqueteando e se embriagando na casa de um comandante dos seus exércitos. Oh meu irmão, a recomendação para a igreja é que eu não me devo embriagar com vinho, mas eu me devo encher do Espírito de Deus. O vinho traz contenda, tira o homem da sua razão, o homem perde o seu equilíbrio. E eu não sei o que passava na cabeça desse filho de Baasa no momento em que ele estava em guerra. A Bíblia diz que a guerra entre Baasa e Asa durou todo o tempo destes reinos. Ora, se alguém está em guerra, precisa estar atento, irmãos. E fugindo um pouquinho deste contexto, a igreja também está em campo de batalha. O nosso adversário, o príncipe deste mundo, ele não brinca de se opor, ele é o pai da sedição, é ele que enche o coração dos homens contra a igreja de Deus, se opõe a tudo que diz respeito à obra do Senhor. Se você está brincando de crente, ele não brinca de oposição. Então nesta noite cabe uma nota: nós precisamos estar sóbrios, a Bíblia nos recomenda isso. Esteja atento, porque o seu adversário anda ao derredor buscando a quem possa tragar, mas quem está atento e ligado, ele sabe que, como nos dias de Neemias, tem ocasiões que eu tenho que estar com a madeira ou com a ferramenta de trabalho numa mão, mas a espada e o escudo na outra, para que o meu adversário, o teu adversário, não encontre ocasião contra você. Ele foi achado por Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo em Tirza. A Bíblia diz que não foi difícil o seu servo o encontrar, o ferir e o matar. Mas escute bem uma coisa: este que se levanta, que levanta a sua mão contra esse rei, que possivelmente não foi exemplo para Israel, também por sua vez tem a sua paga. Foi o rei que menos reinou sobre o trono do reino do norte. 7 dias
foi o tempo que durou o reinado desse homem. Escute bem, meu irmão, eu ainda creio que é Deus quem levanta e estabelece, e é Deus também quem tira do trono. Alguém se preocupa porque ouviu uma palavra acerca de certa chamada na sua vida. Se foi Deus que falou, tem dia e hora marcada para acontecer. Você não precisa mexer pauzinho, você não precisa dar jeitinho brasileiro, você só precisa de uma coisa: observa os estatutos e os mandamentos do Senhor. Não se dê à prostituição, seja um crente reverente e obediente, e o que vai acontecer não é que Deus vai dar rasteira em ninguém. No tempo oportuno, alguém dorme com seus pais e Deus levanta quem Ele quer e estabelece no trono que Ele mesmo estabeleceu para a tua vida. Aquieta o teu coração, fique tranquilo e calmo, porque se Deus tem negócio contigo, você pode ser alguém anônimo, mas o rei vai sonhar com teu nome. Você pode ser alguém que alguém não saiba quem é você, mas quando você se esconder por causa da responsabilidade que você sabe que a obra de Deus convém, o Senhor fala com o profeta: está escondido no meio das bagagens, e Deus te acha onde você se esconder, porque no tempo de Deus você cumpre o seu papel. Não seja apressado, não seja alguém que queira colocar os carros, como dizia a mamãe, na frente dos bois. Prepara a tua vida, porque isso é papel teu, e aguarda no tempo do Senhor, e procura aprender, não somente com os teus erros, mas com os erros daqueles que vieram antes de você. Porque se você tiver um pouquinho de inteligência, você vai fazer a análise dos fatos e vai ver quem foi bem sucedido e quem foi mal sucedido. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que antes de Deus trazer juízo para qualquer um desses reis que estamos falando no capítulo de número 16, o Senhor deu oportunidades e direção, diretrizes, dizendo: se você não andar nos caminhos de Jeroboão, eu serei na sua vida. Mas antes da impetração do juízo, Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá orientação. Então, querido, não entre em furada, me permita essa expressão, mas procure aqueles que têm acertado. Alguém vem me procurar como pastor Roberto, para trazer uma justificativa para alguma coisa que está fazendo, e ele diz assim para mim: mas fulano de tal faz. Eu disse a ele: mas se ele for para o inferno, tu vai também? Porque, irmão, ter parâmetro, ter exemplo que nos leva a pecar, isso não é nada. Eu quero ver você ser corajoso nesta situação caótica que a nossa sociedade vive. Você procurar alguém que é digno e fazer dele um referencial para a tua vida. Procure um crente para ser o seu motivador, e procure ser a cópia dele. A Bíblia diz que esse Zinri, ele reina, aleluia, no 27º ano de Asa. Enquanto Asa está há 27 anos no trono de Judá, pastor. E olha que ele fez tudo certinho. A Bíblia diz que ele fez tudo certo. Ele destruiu aquilo que estava desagradando a Deus, ainda que os altos lá fora ainda permaneciam de pé. Ele destituiu a própria rainha, a mãe que estava no trono fazendo aquelas coisas. Ele coloca tudo no seu devido lugar. E aí Deus vai dando oportunidade, tempo da visitação. E Asa está no 27º ano do seu reinado em Judá. E esse Zinri, ele somente reina sobre o trono
esses tão poucos dias, logo que começou a reinar, se assentou no trono, a primeira coisa que ele faz é ferir os descendentes de Baasa. Vocês viram dizendo aqui no começo que Deus usa o profeta Jeú e diz para Baasa que ele também seria alcançado por esse mesmo juízo que ele impetrou sobre a casa de Jeroboão. Você não é obrigado a plantar, mas se você plantar, você é obrigado a colher. Tem coisas que acontecem na vida de muita gente, que a gente às vezes olha e até chora, mas quando vai perguntar a Deus por quê, o Senhor vai dizer: é pagamento, é salário, é semente que foi plantada. E aí, meu filho, na semente que você plantou, está colhendo alguma coisa ruim, você só tem que fazer uma coisa: ou ter criatividade, ou então pedir graça e passar por essa situação. Eu estava conversando com o pastor Eliel, falando acerca da minha sogra, e eu já disse aqui, vou dizer de novo, quando eu me casei todo animado com a minha esposa, ela disse para mim, uma vez, assim que casei, aquela mulher era de coragem, ela disse: olha aqui uma coisa, eu vou dizer para você. Eu digo: sim, minha sogra. Ela disse: olha, se você procurou na minha filha a metade da laranja e achou limão, eu vou lhe dizer, não tem devolução lá em casa. Você pega o limão, bota gelo, água e açúcar, faz uma limonada e toma tudo. Eu digo: eita mulher, que profeta. E eu disse: eu gosto tanto de limonada, mas o limão sem o açúcar, sem o gelo, fica meio difícil, né, irmão? Tem ocasião que o negócio lá aperta. Aí eu lembro dela: já dorme no Senhor. Eu digo: o negócio é procurar açúcar, gelo e água, e não tem mais devolução não. A gente tem que fazer a limonada e tomar tudo, e se tiver gelada ainda, maravilha. É desse jeito. E dá glória, porque se der glória você passa mais rápido, aleluia. E se não der glória, vai gemer um pouco mais. Então, querido, enquanto um fica 27, o outro com apenas 7, ele extermina a casa de Baasa. Esse também que conspirou, levantou a mão contra os que eram anteriores a ele. E a Bíblia vai me dizer que o mesmo que ele fez no longo dos seus 24 anos, alguém não precisou nem de um ano, 7 dias, e acabou com toda a sua posteridade. Cuidado, meu irmão, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, aleluia. O profeta Eliseu mandou um rei atirar flechas para fora da janela. Ninguém atira com arma de fogo e arma letal dentro de casa. Então cuidado com você, aleluia, para que alguém não queira repetir aquilo que você está fazendo. A Bíblia diz que esse homem que se levanta contra este, aleluia, ele não prevalece. Por quê? Porque o povo não digere a sua covardia. Se tem coisa que a gente não suporta e que Deus detesta, é covarde. É por isso que ele disse a Gideão: os covardes que voltem. Deus não tem negócio com covarde. Eu me lembro de uma certa ocasião que eu estava numa direção de uma congregação e precisei fazer uma viagem, pastor Roberto, e nesta viagem alguém conspirou contra a minha vida, e eu não sabia do que estava acontecendo, mas alguém conspirou tão bem conspirado, que a minha sentença já estava lavrada. Eu estaria ausente e alguém fazendo uma sentença de morte, e alguém não suportou a covardia, ligou para mim da cidade de Fortaleza, no Ceará, e disse: meu irmão, não estou aguentando, eu quero te dizer o que está acontecendo. Eu disse: o que é, meu filho? Eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Ele disse: pois já está tudo marcado para tal e tal e tal e tal e tal hora.
fora você ser acabado na igreja. Você, quando chegar, não tem igreja, não tem família, não tem nada. Eu disse: Senhor, me dá graça. Peguei o telefone, liguei para o meu pastor e disse a ele: eu quero apenas a oportunidade de defesa, porque ninguém pode ser julgado sem antes ter a oportunidade de se defender. Eu disse para ele: esses que foram lhe procurar, colocaram o seu nome, deram o seu nome como atestado de verdade. Ele disse: não, esses homens não querem se envolver. Eu digo: já está envolvido, pastor. Aquilo que eu lhe disser, eu faço uma carta, assino com meu nome, e o senhor pode expor à igreja. Agora, esses filhos do cão são covardes, e a covardia desses homens abomina o Deus que eu estou servindo. Sabe, meu irmão, covarde não desce na garganta da igreja, porque a igreja de Deus tem uma aliança com Deus da justiça, e ela identifica e discerne quem está do lado do bem e quem está apenas do lado da covardia. E esse homem não foi aceito pela covardia que ele realizou, pela forma como ele procedeu. E sabe qual é o fim do covarde? Suicídio. Meu Deus, ele entra na casa, pastor, ele entra no palácio, ele põe fogo na casa real, e dentro desta casa ele morre em chama, por todos os pecados de Baasa, por todos os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelo que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos, quantos mais atos de Elá, e a todos quantos outros foram cometidos por este, a Bíblia diz que eles pagaram com a sua própria vida. O reinado desse Zinri foi tão curto, que nem mesmo o nome da sua posteridade foi tida como digna de ser mencionado. Ele é morto, apenas um servo, capitão da metade dos carros, conspirou contra ele, entrando ele em Tirza, bebendo, embriagando-se, casa de Arza, mordomo em Tirza. E a Bíblia vai dizer que nesta mesma ocasião, esse homem perde, esse homem morre. E a Bíblia diz que agora existe outra conspiração e outra divisão. É divisão gerando divisão, conspiração gerando conspiração. Num período de uma semana, 3 pretendentes ao trono. Veja que coisa, você vai ter em uma semana Zinri, Tibni e Onri buscando o mesmo trono. Um comete o suicídio, e agora o povo se reúne. A metade do povo está com Tibni e a metade do povo está com Onri, que era o pai do rei Acabe. A Bíblia vai dizer que os que estavam com Onri prevaleceram contra os que seguiam a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei. E a Bíblia diz que neste mesmo momento, o conspirador, o divisor do povo também morre. E agora Onri passa a reinar sobre o trono de Israel, o reino do norte. Esse Onri, ele reinou durante 12 anos. E dentro do seu reinado, ele realizou um feito muito importante para a história de Israel, que foi o edificar da cidade de Samaria. E esta cidade veio a passar a ser a capital do reino do norte, né, irmãos? Samaria. Ele começa a reinar sobre Israel, esse período, ele reina em Tirza 6 anos, e depois de reinar 6 anos, é que ele compra esse campo de Samaria por 2 talentos, e o fortifica como cidade, e edifica sobre um monte,
e dá ao nome desta cidade Samaria, porque esse nome tem a ver com o dono do monte, que se chamava Semer. Este rei, apesar de ter esse feito tão importante, a Bíblia vai marcar a vida dele com uma expressão que marca a vida de todos os outros que passaram pelo trono e foram destituídos pela própria vontade de Deus, e Deus estabelecendo instrumentos para fazer juízo da sua palavra por apenas um fator. E qual era o fator? Onre fez o que era mal perante o Senhor, e diz mais, fez pior do que todos quanto foram antes deles. Irmãos, é o poder do exemplo. Vivendo numa casa em que as pessoas não temem, desobedecem, se corrompem, se prostituem, são idólatras, levam vantagem em tudo, passa os outros para trás. A gente precisa ter cuidado, porque nossos filhos aprendem em nós sem palavras. São os nossos primeiros rebanhos, são os nossos mais fiéis alunos. E eu já disse aos irmãos aqui, que um pastor contou-me de uma experiência que viveu, quando foi na casa de um casal de obreiros que estava ausente do templo. E eles ausentaram-se um certo tempo, pastor Eliel, e alguém disse assim: pastor, vai na casa do diácono fulano de tal, porque eles estão com alguma coisa, entristecidos. E ele bateu na porta num dia da semana, e quem atendeu o pastor foi o filhinho que eles tinham de 4 anos. E o pastor disse assim: seu pai está aí, meu filho? Sua mãe está aí? Ele disse: tá, pastor, entra. E eles entraram, e o garoto foi no outro cômodo e voltou e disse para o pastor: papai e mamãe está chegando, daqui a pouco eles estão aqui. E durante o tempo que o pastor ficou sentado na sala, o garoto rodeou o pastor, e olhava para a cabeça, olhava para a orelha, e olhava para o cabelo, e olhava para a nuca, e olhava para as costas, e ficou em volta do pastor, e aquilo perturbou o pastor. E ele disse para si mesmo: Senhor, o que esse garoto tanto me rodeia? O que esse garoto tanto procura em mim? E quando os pais pisaram na sala, o garoto disse para o pai e para a mãe, 4 anos: pai, mãe, onde está? Aí a mãe disse assim: o que, meu filho? A outra cara do pastor. Aí o pastor tomou um susto. Aí o garoto disse: o senhor disse que ele tinha 2 caras. A gente às vezes fala e não pensa nas consequências. Mas você tem um colegiado dentro da tua casa. Se você não quer que o seu filho seja uma pessoa fútil, invista na vida dele para que ele seja alguém que honre o nome do Senhor e da sua família. Se você quer que ele seja fiel crente, seja o seu exemplo dentro de casa. Nós estamos vivendo em tempo que as coisas mudaram, e nós conversávamos sobre a simplicidade do povo. Eu tenho 52 anos, nasci dentro da Assembleia de Deus, peguei aquela rigidez toda do passado. Na casa de crente da Assembleia de Deus, não podia nem se brigar alto. Mamãe dizia: todo mundo falando baixo, porque os vizinhos não podem escandalizar-se com o Evangelho. A gente tomava cuidado, ninguém xingava, ninguém gritava. A vida do crente era policiada pelo próprio crente, porque ele sabia que ele era a luz do mundo e sal da terra. Hoje a gente está vivendo num tempo em que todo mundo tem direito. Se eu estou dentro do meu direito, sai da frente. E depois tem que fazer campanha, depois tem que subir o monte. Na minha região, a gente já mora no monte, os crentes oram no monte mesmo. Sobe no monte e desce no vale. Você encontra crente de madrugada: vem da onde? Não, acabei de descer o monte, pastor. Estava orando. Está orando por quê? Ah, meu filho. Está onde? Está preso. Às vezes, irmãos, é porque não teve o exemplo dentro de casa.
é porque não aprendeu a como amar os preceitos do Senhor, a não se curvar à prática da prostituição, a não tomar na sua mão aquilo que não era seu. Quando eu ganhava uma figurinha da Hanna-Barbera, porque lavei o carro de alguém, porque encerava o vermelhão de alguém, chegava dentro da minha casa, minha mãe dizia: aonde você ganhou essa figurinha? Eu digo: foi fulano de tal. Ela me pegava pelo braço e dizia: vamos lá agora, se você não me mostrar quem te deu, o couro canta aqui dentro. E a gente ia e eu dava glória a Jesus quando encontrava quem me deu a figurinha. E eu pensava: isso é exagero, não é não. Minha mãe dizia: aqui em casa não tem ladrão, porque somos servos de um Deus que liberta. O exemplo, ele nasce dentro da nossa casa, e nós precisamos entender. Esses homens tiveram a oportunidade de aprender com a falência do reino dos que antecederam a eles. Eles não aprenderam com Jeroboão porque não quiseram, não aprendeu com Nadab, com Baasa, com Elá, com Zinri, não aprendeu com eles porque não quiseram. Acostumaram a viver longe da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que esse que começou a reinar fez o que era mal perante o Senhor, pior do que todos os outros, andando, olha aí, irmãos, eu disse do paralelo, andando nos caminhos de Jeroboão, andando nos caminhos do meu servo Davi. É mais fácil escolher o erro do que escolher o acerto. E a Bíblia diz que, como também nos pecados que ele cometeu, e pior do que isso, que eles não só pecam por si só, mas incentiva o pecado do povo de Deus. Cuidado, meu amado, cuidado, meu querido, cuidado, pastor Eliseu, para que você, além de pecar contra o Senhor, não induzir alguém a cometer os mesmos erros. Porque se você é alguém que Deus tem te dado destaque e honra, existem pessoas que te têm como referência, e o efeito dominó funciona direitinho. É por isso que Satanás está visando os líderes desta terra, porque se um líder cai, atrás dele uma multidão de seguidores vão deixar também de ter a sua fé renovada e restaurada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que honre, ele peca, faz o povo pecar, erra mais do que os demais, e ele descansa com seus pais e é sepultado em Samaria. Esses foram sepultados em Samaria, esta cidade que ele mesmo edificou. Nela foi ele também sepultado. A Bíblia vai dizer que é nesse momento que Onri morre, que nasce ou que assume o reino de Israel. Olha bem, irmãos, no 38º ano de Asa em Judá. Enquanto o reino do norte teve 7 reis, o reino do sul foi Roboão, Abias e Asa. E daqui a pouco, depois que Josafá assume o reino do norte, 4 anos, Josafá vai assumir o trono de Judá, também tomando o lugar do seu pai. Acabe muito mais. Você vê que a questão aqui só aumenta. Um abismo que chama outro abismo. Ele aumenta o pecado. Ele segue o caminho dos seus pais, o caminho de Jeroboão. Ele reina 22 anos. E como se não bastasse ele somente andar no caminho desviado de Jeroboão, ele se une à filha de Etbaal, rei dos Sidonos, a famosa Jezabel, e serviu a Baal,
adorou a Baal, e não somente isso, edificou um altar a Baal em Samaria. Irmão, sabe o que me chama a atenção no que nós estamos meditando aqui? É que todos esses reinos, tanto Israel, norte e sul, eles tinham sobre ele o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, como o Deus que estava sobre eles, zelando. Mas eles tinham o poder de obedecer ou de desobedecer. Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação. Deus quer que nós o sirvamos por amor. A Bíblia diz que mesmo sendo rei de Israel, ele se prostra diante de Baal, o adora, edifica templo a ele em Samaria. E eu fico pensando quão longe esses reis foram da presença de Deus. E a promessa de Deus é que num determinado tempo profético, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles seriam penalizados por causa do desvio da vontade do Senhor seu Deus. E a gente vai ver que um vai para a Síria em cativeiro e se perde, e o outro vai ser levado para a Babilônia e vai passar em Babilônia no cativeiro 70 anos, e depois retornam para Jerusalém para um novo período. A Bíblia diz que é justamente neste momento que se encontra Israel. O capítulo 16, como eu disse, ele começa com uma profecia. Deus falando pela boca do profeta Jeú. E ele termina fazendo menção de uma profecia que fora proferida por Josué. Porque ele termina no capítulo de número 34 da seguinte forma: em seus dias Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, e quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Veja bem que coisa terrível. Quantos anos anterior a esse momento de cumprimento de profecia ou de palavra viveu Josué? Mas a palavra de Deus não tem tempo de validade. Se ela saiu da boca do Eterno, ela se cumpre na minha, na sua e em nossa vida. Esta é uma expressão que me denota ou que me amostra que o Deus que começou o capítulo 16, ele termina. Ele começa com um profeta e termina com outra profecia. No princípio, a palavra é de advertência, e no final do capítulo 16 é uma palavra de cumprimento, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Queridos, que Deus possa nos abençoar nessa noite. Eu espero que nós possamos ter ajudado um pouco os irmãos. O capítulo 16 é um capítulo de ascensões e derrubada de reinos e de reis. Mas o importante é que a gente precisa aprender que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é assim? O profeta começa o capítulo 16, o nome do profeta é O Senhor é Ele, ou Ele é o Senhor. E eu lembrei de uma coisa: manda quem pode e obedece quem quer vitória, né, irmãos? Quem quer vitória, obedece. O caminho é esse, andai nele, sem vos desviar, nem para um lado e nem para o outro. Foi o Senhor quem falou,
foi o Senhor quem fez e é o Senhor quem cumpre. Que Deus nos abençoe, pastor Eliel. Muito obrigado pela oportunidade, querido.